Olá, eu sou a professora Antônia de Maria e estamos aqui hoje para mais uma dica de alfabetização. A nossa dica de hoje é sobre trabalho com pintura em tela. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos novos inscritos, sejam bem-vindos e continuem divulgando o nosso canal. Eu espero que eu esteja ajudando no trabalho de vocês. Muito bem, a pintura em tela é muito usada com as crianças, mas alguns colegas ainda têm dificuldade de fazer esse trabalho. Eu tive essa ideia de trazer para vocês porque a gente fez um projeto na nossa escola esse mês e eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Porque normalmente a gente entrega a tela para a criança, ela faz um desenho simples lá e mesmo ficando bonito, não é um trabalho tão rebuscado. O nosso projeto lá, ele uniu o trabalho de literatura com o trabalho de pintura. Então, cada professor escolheu um livro para apresentar para a turma e a partir daí a gente foi trabalhando o livro e a pintura na tela e finalizamos. A culminância foi com uma grande exposição para os pais. Foi muito legal o trabalho. E aí eu trouxe alguns para mostrar para vocês antes de começar a falar como que a gente desenvolveu o trabalho. Eu trabalhei na minha turma o livro As 10 Casas e um Poste que o Pedro fez. Então, os nossos alunos apresentaram fizeram esses quadrinhos aqui. Então, esse aqui é o boneco desengonçado. Essa daqui é a girafa, né, que morava na Casa Branca. E esse aqui é o peixe, que morava na Casa Vermelha. Então, esses aqui foram alguns dos trabalhos dos meus alunos do livro As 10 Casas e um Poste que Pedro fez. Eu trouxe também o trabalho de outras duas colegas, que eu achei muito interessante também. Essa daqui foi um trabalho com a obra A Fotografia do Macaco. E esse outro aqui, a professora apresentou para eles a obra O Peixe, de Romero Brito, e depois contou o livro O Peixinho Dourado para eles, e eles fizeram esse tipo de trabalho. Então, essas telas, esse trabalho foi desenvolvido com crianças de 5 anos, e eu achei o aproveitamento incrível. Então, como que a gente desenvolveu esse trabalho? Primeiro, a gente contou a história, fez todo o trabalho de contação da história, e entregamos uma folha branca para que eles fizessem o primeiro desenho na folha, para que a gente pudesse ver qual seria o tamanho do desenho que eles iam fazer. A maioria deles faz os desenhos muito pequenininhos, então a gente pode pedir para refazer, para treinar, explicamos o tamanho da tela, como que seria o trabalho exposto. Então, com 2, no máximo 3 tentativas, eles alcançaram o tamanho do desenho que a gente queria para ficar legal na tela. Aí, quando a criança conseguiu fazer o desenho como a gente queria no papel, a gente deu a tela para eles. Mas primeiro a gente fez o trabalho de fundo. Como eu queria a minha tela simulando uma casa, eu pedi para eles, né, pintarem primeiro a parte de cima. Para não misturar, eu fiz aqui o limite com fita crepe, porque aí ficava mais fácil para eles terem aqui a limitaçãozinha mesmo, para ficar mais fácil para depois pintar outra parte. Para pintar outra parte, eu deixei um dia secando. Quando secou a parte de cima, eu coloquei a fita na parte de cima e eles pintaram. Então, alguns ainda avançaram, mas a maioria conseguiu fazer no limite. Depois coloquei fita embaixo e fita em cima e eles pintaram o meio. Então, esse trabalho foi realmente feito pela criança. Depois que a parte de cima estava pronta, fizeram a parte de baixo, depois o meio. Foi bem interessante esse trabalho. Aí, feito esse trabalho de pintura do fundo, como que ia fazer para a criança desenhar na tela sem estragar o fundo que já estava pintado? Então, nós demos um giz branco, aquele giz que usavam nos quadros antigos. Então, ele olhava o desenho da folha que ele mesmo tinha feito e fazia o desenho, copiando do próprio desenho dele com o giz. Quando ele errava, a gente passava só um paninho úmido para apagar o giz e aí dava para ele fazer o trabalho dele sem borrar o fundo. Esse fundo
a nossa escola já pensava em fazer esse projeto, então esse fundo foi feito com tinta para artesanato. Mas pode ser feito com tinta para artesanato, tinta de tecido ou até mesmo tinta guache. Essa tinta ela foi pedida no início do ano, já na lista de material, e a tela também. Mas se a sua comunidade for mais carente, não puder comprar a tela, esse trabalho também pode ser feito na tampa de caixa de sapato. Fica muito interessante também. Então, pintamos, né? Eles fizeram o desenho com giz, nós conseguimos corrigir com um paninho úmido, eles refizeram o que tinham errado, alguns já conseguiram de primeira, e aí, com pincel mesmo, eles pintaram com tinta de tecido os desenhos. Esses contorninhos aqui, eles pintaram também, depois do fundo tá seco. Aí, logo depois disso, nós demos uma canetinha para que ele fizesse o contorno do desenho dele, porque às vezes a tinta, às vezes não, ao pintar, cobria o risco de giz que ele tinha feito. Então, como ele que tinha feito o desenho, ele sabia onde que eram os contornos, onde que era a marcação dos olhos, da boca, então eles faziam com canetinha simples mesmo. Para dar um acabamento mais firme, depois o professor contorna com uma caneta mais forte, que no caso eu usei essa caneta normal de escrever em tecido, mas você pode fazer também com caneta de retroprojetor. Só para ela ficar um pouco mais escura do que a canetinha normal, para dar esse acabamento mais firme. Depois de contornar com a canetinha de retroprojetor, eu esperava, né, para secar um pouquinho, e aí no outro dia a gente fazia a impermeabilização com cola branca mesmo, que eu não sei se na filmagem dá para você ver como tá brilhante o desenho deles, como tá bem impermeabilizado. E aí, se forem crianças um pouco maior, elas mesmas podem fazer essa impermeabilização com a cola, usando tanto o pincel grosso de pelo, como o rolinho. Pode ser feito das duas formas. Se ela for menor, é melhor o professor mesmo fazer, porque espalha melhor a tinta, não vai danificar o trabalho da criança. Mas o acabamento que fica é muito bonito, fica bem brilhante. E eu gostei muito desse trabalho que foi realizado pelos nossos alunos e espero que você também tenha gostado dessa dica de pintura em tela.